Fala, galera! Eu sou a Mari e sou professora. Hoje é um dia muito importante para o canal. Eu estou inaugurando o quadro Café com Mari. No quadro Café com Mari, eu vou convidar profissionais da área da educação para ter um bate-papo com vocês. Vem comigo! E lembre-se, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, ative os sininhos para você não perder nada. Se você tiver elogios, sugestões, comentários ou críticas, deixe aqui que eu mesma te respondo. Oi, gente! No Café com Mari de hoje eu estou com uma grande amiga, a Ju. Primeiro eu vou apresentar formalmente, depois eu faço a apresentação informal, pode ser? A Ju é psicóloga, formou na PUC Minas em 2004. Tem formação em psicopedagogia e psicologia sistêmica. Você atua em escolas há mais de 15 anos. Tem experiência em acompanhamento de crianças e adolescentes com orientação aos pais em consultório clínico, certo? Certo. Agora eu vou fazer a apresentação informal. Gente, essa é a Ju, minha amiga. É uma psicóloga super competente. Eu sempre te falo isso, não é verdade? Sempre gosto de trocar ideias com ela. A gente trabalha juntas. E é uma pessoa que me agrega muito, tá? Então aproveitem esse bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa. A gente recebeu as perguntas, Ju, eu recebi de algumas seguidoras lá do YouTube, e algumas eu também criei para a gente fazer esse bate-papo, tá? Como eu tenho a intenção de trazer a psicologia para a pedagogia, para auxiliar as professoras, a gente tentou fazer perguntas que estão mais relacionadas com a pedagogia dentro das escolas. Vamos começar as perguntas? A primeira pergunta: como funciona ou qual é o papel da psicologia dentro da escola? É muito claro que a psicologia escolar ela não tem função diagnóstica dentro da escola. Ela já teve, tanto quanto diagnóstica quanto excludente, né? Porque nas décadas passadas, o Serviço de Orientação Psicológica, o SOEP, né, Serviço de Orientação Educacional Psicológica, ele funcionava muito como um espaço disciplinador, onde os alunos que tinham problema iam. E a psicologia escolar hoje, né, os teóricos mais atuais, o entendimento mais atual, entende que a função da psicologia não é essa dentro da escola. Então, o psicólogo dentro da escola, a ideia é ele ser parte da equipe pedagógica. Em que sentido? Ele vai refletir sobre as práticas pedagógicas e as relações que essas práticas nos colocam. Então, o psicólogo, ele não vai cuidar dos meninos o psicólogo na escola, ele não vai cuidar dos meninos com problema ou dos meninos que têm dificuldades, sejam pedagógicas ou disciplinares. Ele vai pensar as relações e as relações interpessoais, sejam elas entre alunos e alunos, entre professor e aluno, entre professor e professor, entre escola, comunidade, com a família. Então, é muito mais uma reflexão, né, dessas práticas e pensar em soluções, né, sempre do âmbito coletivo e não individual. Essa é a ideia da psicologia escolar. Pensar não é um atendimento clínico individual, né? Não é. Não que o atendimento individual não possa acontecer, mas ele não é o objetivo da psicologia escolar, né, do psicólogo dentro da escola. É claro que em algumas questões pontuais, o atendimento individual ele pode acontecer, mas ele tem um caráter breve. Eu costumo dizer que todo atendimento psicológico é terapêutico, não importa em qual espaço institucional ele aconteça. Se ele vai acontecer dentro da escola, numa sala de RH de uma empresa, a escuta psicológica e qualquer ato do psicólogo, ele é terapêutico. Mas aí a gente está dizendo de uma ação terapêutica de caráter breve e com objetivos bem definidos. Entendido. Segunda pergunta é: qual é a importância de existir uma equipe de psicologia dentro das escolas? Porque não são todas as escolas que têm essa parceria. E se elas não têm, tem alguma lei, você sabe? Existe alguma lei que obriga?
na verdade, se eu não me engano, eu posso até estar falando uma bobagem, depois a gente pode até pesquisar e esclarecer, mas se eu não me engano, foi aprovado recentemente no Congresso Nacional, se eu não me engano, uma lei... Acho que você comentou comigo. Que obriga psicólogos e assistentes sociais em escolas públicas. Ah, tá. Aí eu não acompanhei, confesso, se essa lei foi sancionada, então eu não tenho na minha cabeça essa memória. Depois eu posso até pesquisar, mas essa lei, ela determinava, né, então, que esses psicólogos e assistentes sociais fosse obrigatório em escolas públicas. Em escolas particulares, não é obrigatório. Se tornará, se na escola pública for obrigatório, provavelmente em breve nós teremos alguma ação que obrigue também as escolas particulares a ter. Por quê? Porque são profissionais, né? Hoje a gente observa uma demanda da escola que transcende só a questão ensinar e aprender. São muitas outras ações ali que a própria questão cultural brasileira, e a gente tem que deixar bem claro que a gente está falando de uma questão educacional, cultural brasileira. Que são, né, porque cada sociedade tem as suas formas, né? Então é muito difícil a gente comparar a educação brasileira com outras culturas. Então, na atual conjuntura da educação no Brasil, esses profissionais são importantes para, inclusive, ajudar naquilo que a psicologia já tem como entendimento do que é o papel da psicologia escolar, que é refletir as práticas pedagógicas, as relações interpessoais. A própria BNCC, né, quando ela traz, que é a Base Nacional BNCC, Comum Curricular. Isso, Base Nacional Comum Curricular. Ela traz as habilidades socioemocionais. E eu costumo brincar assim, né? Que parece que vai criar uma disciplina nova. Agora nós vamos formar professores de habilidades socioemocionais. A ideia, na verdade, é que o professor já estivesse preparado pela própria habilidade socioemocional dele, mas ele também muitas vezes não tem. Espera-se que o psicólogo tenha habilidades socioemocionais bem estabelecidas, né? Então, a ideia, eu acredito, com a BNCC, né, com as habilidades socioemocionais, não é criar uma disciplina nova e um professor para habilidades socioemocionais. É entender que habilidades socioemocionais são temas, né, que vão conversar com todas as disciplinas, né, que vão interagir em todas as áreas. E que é uma prática humana, na verdade. Exato. Né? E eu acho assim que nós, professores, né, muitas coisas a gente dá conta, mas eu acho que essas questões mais emocionais e enfim, assim, psicológicas mesmo da criança, às vezes a gente não dá conta, e isso é um sentimento meio frustrante, eu acho. Então, quando tem vocês lá, eu acho que a gente pode fazer uma parceria, né? E para que... É uma questão muito curricular da nossa formação, né, Mariana? Como muitas... eu não posso falar assim com muita propriedade, porque eu não sou uma professora universitária, mas os próprios currículos, eles deixam muito a desejar. O currículo de formação de professor no Brasil, né, não é uma culpa do professor, isso é muito falado, né, outro dia mesmo no Roda Viva, né, tinha uma... Eu esqueço, eu sou péssima com nomes, tá, gente? Nomes é meu fracasso. Mas eu sei que ela era representante, presidente de uma organização não governamental sobre educação, e ela falando, né, o quanto que os nossos currículos, ainda de formação de professores, são muito defasados. E muitas vezes o psicólogo também, né? Porque a gente acaba caindo ali muito em torno das questões que são mais comuns e as outras que não, mas eu acredito que com essa coisa da BNCC, né, muitos currículos também de formação de professores, psicólogos e todo mundo da área da educação serão revistos com certeza. Tomara. Na época que eu fiz mesmo, eu tive psicologia 1 e 2, mas assim, coisas muito rasas, né, que não dá embasamento. E eu tive Psicologia da Educação em 10 períodos. Eu tive Psicologia da Educação,
Psicologia do excepcional, olha como que eu tô velha, gente. Psicologia do excepcional. Nem se usa isso mais, né? Que era psicologia inclusiva. Eu acho que eu tive 3 ou 4 matérias na área da educação. E que eu ainda acho que são insuficientes, foram insuficientes. Porque os professores são ruins? Não. Porque a carga horária é pequena, diante da extensão que é quando você vai para a prática, né? Então, eu sempre falo, quando eu converso com estagiários de psicologia, eu sempre falo com eles, olha, psicologia é 5 anos de curso base e o resto da vida estudando. Eu acho que é a mesma coisa com o professor também. Pois é, eu acho que toda profissão, né? Toda profissão, que vai sair da universidade pronto para tudo, ninguém está pronto para tudo, nem quando está na prática e que não para de estudar, né? Então, exatamente. Quanto mais quando a gente sai cru da universidade. É assim mesmo. E a mesma coisa, professor. No meu primeiro ano de sala de aula, se eu pudesse voltar lá atrás e refazer algumas coisas, eu refaria. Que bom, que a gente tem que sempre refazer, né, Mariana? A gente tem que estar sempre refazendo. Pergunta 3, Ju. Quais atitudes podem ser falas ou ações praticadas pelos pais podem desestimular os filhos e fazer com que eles enxerguem o ensino e a escola como um lugar chato? Então, eu penso que isso tem muito a ver com a própria história que cada um de nós tem com a aprendizagem, com a sua própria aprendizagem. Então, a gente vê muita fala assim, mas eu também tinha dificuldade em tal matéria. Mas eu também era assim, eu também não gostava disso. Ou então o contrário, né? O pai era muito bom, ou a mãe, né? Muito. E é importante a gente lembrar que nós, por uma questão humana, a nossa memória, por melhor que ela seja e funcione, enquanto a educação, a gente tem uma memória muito recente. A gente vai ter memória da nossa adolescência e da nossa faculdade. Da nossa, talvez, a gente pode ter, claro, memórias da nossa infância, dos primeiros anos na vida escolar. Claro que você vai ter memória, mas a prática do ser estudante, ela é muito mais de quando você passa da adolescência e entra na vida jovem adulta. Então, muitas vezes os pais, eles falam, mas eles falam muito dessa experiência deles. Então, hoje eu vejo em atendimento a pais, por exemplo, que os pais esperam, porque eu não era assim, ou porque eu era assim, ou porque eu era assada. Então, o mais importante, assim, olha, entender que seu filho... Outro dia eu li um depoimento de uma mãe muito interessante, nem era em relação à educação, mas ela falava das diferenças, né, da aceitação do filho. Então, assim, o quanto que o filho não é uma extensão e continuidade dos pais. Ele é um ser único, independente, né, e que vai fazer as próprias escolhas. E é claro, quando a gente fala de crianças pequenas, eu sempre digo assim, o mais importante em relação à escola é o incentivo. E a gente vê muito o apontamento do erro, né? Isso está errado, isso você fez, olha, faz de novo, não está bom. O tal do capricho, né? Essa letra, olha o capricho. E eu sempre falo muito com os pais quando eu vou orientar sobre isso, no sentido de, olha, valorize o que a criança fez, em primeiro lugar. Qualquer aprendizado é produto. E nós vivemos uma cultura em que o erro é muito desqualificado. Exato. E hoje em dia tem muita discussão sobre o erro construtivo, né? Da gente conseguir fazer... Hoje não, né? Na verdade, esse erro construtivo, ele sempre existiu, né? Eu acho que os teóricos da educação, lá que eu não sou boa, mas Piaget, Vygotsky, já falava disso, né? Assim, a criança aprender com a experimentação. Então, não é de hoje, é de muito tempo. Só que a cultura, ela valoriza muito o acerto e o sucesso de primeira, né? Uhum. E na educação, a gente deveria valorizar o erro, sim. A gente deveria valorizar a tentativa e erro, né? Para chegar no acerto. Então, eu sempre falo muito isso com os pais, não desqualifique totalmente a produção da criança, por exemplo, em casa, né? Na atividade pedagógica. Não usem a síndrome, não façam a síndrome da borracha. Você aprendeu, né? A síndrome da borracha, né? Não apague. Quem tem que apagar é o estudante, é o aluno, é a criança. O produto é dela. Se ela quiser apagar só uma letra, ok, né? Ela vai, claro, a gente vai mostrar
que pode ser melhor? Claro, mas sem desqualificar. O que eu vejo muitas vezes, assim, você tem tanto pais que tiveram histórias acadêmicas de pouco sucesso, ou pais que tiveram histórias de muito sucesso acadêmico, mas a questão não é essa, a questão é como que ele viveu esse processo de aprendizagem. Que níveis de cobrança ele tem internamente, que níveis de cobrança ele vai transferir para o filho dele, né? E o que ele valoriza? Isso tem a ver com a história de cada um. Então, se eu venho de um ambiente onde eu sempre fui muito, aprendi a valorizar muito o produto final, e na escola o produto final é a nota, quando eu vou cobrar do meu filho, eu tenho que ficar muito atento para eu não valorizar isso, né? O importante é o processo, é a construção. Eu sempre falo com os pais que nota é consequência. Se eu tenho dedicação, esforço, eu posso até não ter uma nota de 100% de aproveitamento, mas eu vou ter uma nota que provavelmente vai se refletir o tanto que eu consegui aprender. E uma coisa Desculpa, pode continuar. Pode falar, não, pode falar. Uma coisa que eu percebo muito assim em sala, às vezes essa questão de estar aprendendo a ler e a escrever, e às vezes não, né? Sempre as crianças têm processos diferentes. E se tem uma criança que está um pouco antes no processo que outro colega, ou que o irmão teve, sempre tem aquele comentário, mas fulano aprendeu a ler e escrever com tantos anos e o meu filho ainda não aprendeu, né? Então, a comparação, Mariana, é talvez o pior recurso para a motivação. Então, toda vez que você toda vez que você fala para uma criança que ela é melhor ou inferior a outra, você não está motivando. Você está, né, até porque a motivação é um processo interno, mas você não está estimulando. Muitas vezes você está bloqueando essa comparação. Então, é muito rápido, assim, mas seu filho já aprendeu, mas o meu não aprendeu, mas o meu, então, o meu tem que aprender, e aí eu tenho que pôr ele numa atividade de reforço, ou buscar um especialista, e aí não se respeita o tempo de cada criança, né? E a valorização. Então, assim, o que eu mais foco com os pais olha, valorize a produção da criança, e ajude ela a encontrar os próprios erros, né? Porque quando a criança descobre, claro, com as nossas pistas, com as nossas ajudas, com as nossas intervenções, o próprio erro, ela se sente mais motivada. Ela se sente mais responsável, inclusive, pelo processo dela, né? Claro, resguardando a palavra responsabilidade de acordo com o que a gente espera de uma criança. Dentro da sala de aula, às vezes acontece, por exemplo, de você propor alguma questão ou algum problema e aí tá lá pensando sozinha, e às vezes, assim, pela inexperiência, já aconteceu comigo pela inexperiência da criança perguntar e eu, dou a resposta. Hoje eu já entendi que ela veio perguntar, eu tento ajudá-la, se ela errou ali, eu tento ajudá-la para que ela chegue nesse caminho, né? Uma pergunta é sempre a hipótese de uma aprendizagem, né? Mesmo que seja só para a criança confirmar o que... Eu vejo, às vezes, muito a recusa da confirmação. Então, se a criança vem te perguntar, não importa as razões, ela não prestou atenção, ou ela só quer confirmar por uma questão de insegurança que o que ela está fazendo está certo, independente da faixa etária. Sempre que uma criança te pergunta algo, ela tem uma hipótese. Né? A sua resposta pode ajudá-la a confirmar a hipótese dela ou a corrigir a hipótese dela. O que me preocupa é quando eu vejo a negação da resposta. Eu já te falei, então, frase, eu já te falei, você não prestou atenção, olha o reforço negativo. Isso vale para os pais também, né? Isso vale para todo mundo que educa. Eu já te falei, você não prestou atenção, olha só, aí a comparação, olha lá, seu colega já está fazendo, você não. Então, toda vez que uma criança te faz uma pergunta, claro, você pode devolver a pergunta a ela? Pode, desde que você ajude a refletir. Devolver a pergunta por devolver, né? Porque psicóloga, às vezes tem um jargão, né? Que psicólogo devolve a pergunta. Mas a gente, quando devolve a pergunta, a gente tem um objetivo, um sentido, e não é devolver por devolver.
né? Às vezes devolver, mas com uma dica, principalmente com criança, né? Para ajudá-la a concluir aquele pensamento, aquela hipótese. E preferencialmente de uma maneira correta. Para ela poder elaborar aquilo também, né? Exatamente, né? Pergunta 4. Como mostrar aos pais ou responsáveis a importância que o envolvimento deles tem na aprendizagem das crianças? Eu acredito que a criança até os 8, 9 anos, ela estuda para alguém. Então, ela não tem... ela quer ser um monte de coisa quando ela crescer. Ela quer ser enfermeira, ela quer ser bombeira, ela quer ser médica, ela quer ser veterinária, professora, né? Ela quer ser tanta coisa quando ela crescer, né? E que ela seja tudo isso. Mas ela sempre ela não estuda porque ela quer ser tudo isso. Ela estuda porque ela acredita que estudar é algo importante para alguém. E esse alguém, geralmente, são as pessoas que ela tem como referência afetiva. Né? Então, são os pais, as primeiras professoras. Então, é importante que os pais percebam que a fala, que vai muito de encontro à sua pergunta anterior, né? A fala deles tem muita importância, né? Então, como que eu valorizo o esforço do meu filho, né? Então, eu me interesso não para fiscalizar, não para ver se ele está só cumprindo, se ele é um cumpridor de ordens, obediente. Eu quero ver para elogiar, para mostrar que eu tenho interesse, para mostrar que aquilo é importante para mim, né? Não porque ir para a escola, eu vou para a escola, porque eu já ouvi pai falando com a criança assim, não, você tem que ir para a escola porque é lei. Claro que às vezes a gente argumenta isso com a criança, né, em algumas circunstâncias, mas não é só por isso. É porque ali é um espaço importante, onde você vai fazer trocas, aprender coisas novas, que você não vai aprender na sua casa, né? A escola tem um papel fundamental de aprendizagens que vão para além das letras e dos números. E que só acontecem num ambiente escolar coletivo. Algumas vezes, assim, época de adaptação, que é normal acontecer, às vezes as crianças terem um pouco de dificuldade, geralmente eu explico assim, eu falo, olha, mas por que eu tenho que ficar aqui? Aí eu falo, olha, aqui você vai aprender coisas novas, você vai conviver com os colegas, o seu pai ou sua mãe, enfim, o responsável precisa trabalhar, lá você não vai aprender tudo que você... né, tá aprendendo aqui, e eu acho que esse momento da pandemia a gente está literalmente sentindo isso na pele, assim, né, o tanto que a escola, principalmente para as crianças, eu vejo, ela é importante, tanto no ambiente de socialização, quanto de aprendizagem, né. Pois é, e aí a gente esbarra numa questão que você falou da pandemia, muito interessante, né? O quanto está sofrido para os pais esse acompanhamento, às vezes, escolar. E aí, se a gente volta para a vida normal, vamos dizer assim, para as atividades presenciais, como que eu demonstro para o meu filho que a aprendizagem dele é importante? Se toda vez que eu vou acompanhá-lo num para casa, ou se toda vez que ele vem me fazer uma pergunta de uma dúvida do para casa, eu tenho uma queixa em relação à escola, ou em relação, além dele ler, que isso pode ser uma queixa dele, enquanto pessoa, né? O que eu estou comunicando para ele? Né? Que valor tem a escola e a aprendizagem? Né? Então, a gente tem que ficar muito atento, assim, olha, às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, sem tempo, a criança geralmente ela é imediatista, né? Ela não quer esperar, ela quer para ontem, ela quer agora, né? Crianças menores principalmente. Então, às vezes, eu dou uma resposta ali sem prestar muita atenção, eu depois não retomo aquilo com a criança, ou não pergunto se ela conseguiu, ou se ela resolveu, ou então eu tenho tanta dificuldade em determinados, e aí com as crianças, às vezes quando as crianças vão crescendo, algumas dificuldades vão aparecendo, até para os pais fazerem um acompanhamento escolar, né? E aí, essas crianças podem, às vezes até uma fala do pai, assim, eu era péssimo em determinada matéria. Né? A criança fala, nossa, meu pai, que é quem eu tenho como referência, de saber tudo, porque para criança, nós adultos, referências, somos quem sabemos tudo. Né? E temos, durante o período da vida deles, ser mesmo os adultos que sabem tudo, porque isso dá confiança e segurança para a criança. Mas se meu pai está falando que não gosta, que não sabe, quem sou eu, então? Né? Quem sou eu na fila do pão?
Aqui sou eu na fila do pão, então. Então é importante ficar muito atento a essas falas que dizem muito da história de cada um também, né? Com o seu processo. Então, eu sempre assim, olha, quando o pai fala comigo assim, mas eu era desse jeito, eu falei, que bom que ele não vai precisar sofrer tudo que você sofreu para superar, então, tais dificuldades, né? Porque ele tem você, que agora já viveu outras experiências, tem outros recursos, outras possibilidades, né? Então é importante esse processo mesmo. É aquilo que você falou, elogiar, né? E reconhecer, né? O filho, a filha, ele tem a história individual, né? Ele vai construir a história de acordo com as experiências próprias, né? Exatamente. Pergunta 5. A cada ano, as crianças chegam mais cedo nas instituições escolares e cada vez mais imaturas emocionalmente. O que esse processo... O que uma professora pode fazer para que esse processo não acarrete danos psicológicos traumáticos em uma criança e como lidar com isso no coletivo? Mariana, dano traumáticos psicológicos é um pouco forte, né? Vamos combinar. Eu acho também. Porque danos... Assim, primeiro que eu acho que todo mundo vai ter uma lembrança da escola. Boa e ruim. Porque a gente também tem que tirar um pouco essa fantasia de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não. Esperamos que não sejam traumáticos e bloqueadores, né? Mas uma lembrança boa ou ruim da sua vida escolar, em algum momento da vida você vai ter. É um fato, porque senão a gente começa a achar que tudo... Eu tenho uma dificuldade quando as pessoas falam assim, mas a escola tem que ser um lugar de prazer. Não. A escola tem que ser um ambiente agradável, feliz. Porque senão a gente começa a ver... Claro que ali, a maioria do tempo tem que ser bom. É verdade. Porque senão a gente começa a vender para criança que lá só vai ter coisa boa. Não, vai ter dificuldade, vai ter problemas, vai ter briga com os colegas, vai ter dia que ela vai ficar chateada porque a professora... Então, vão ter várias coisas que são próprias do ambiente de escola. Que é um ambiente desafiador, né? Viver no coletivo é desafiador, né? E é para isso que a escola, inclusive, se propõe, né? Ser um espaço... Porque eu, particularmente, sou contra o estudo em casa, né? Teve uma lei aí que foi vetada, do school. O brasileiro gosta agora de usar nome inglês para as coisas, né? Então, que é, na verdade, a criança não ir para a escola e quem faz o acompanhamento, quem faz todo o ensino é a família. Eu, particularmente, sou contra, porque a escola é o espaço da convivência coletiva, é o espaço de múltiplas aprendizagens coletivas, que se a criança não estiver inserida num espaço como a escola, elas não iriam acontecer. Pois é. Então, por isso que eu sou contra. Mas, claro que a professora tem um papel fundamental na formação, não só a professora, as professoras, que serão muitas ao longo da vida da criança. Então, quando você tem uma criança com qualquer dificuldade, e aí, claro, a gente nas séries iniciais hoje do ensino regular, né, do fundamental da educação básica, você teve uma mudança legislativa que permitiu primeiro a mudança de 8 para 9 anos do ensino fundamental e isso permitiu que crianças com 6 anos entrassem na educação básica. Só que nós esquecemos de reformular, talvez, ou ainda não aprendemos... o currículo. Que o primeiro ano não precisava ser como o segundo ano, né? Em questão de conteúdos, currículos, etc. Eu vejo que há uma disparidade entre escolas públicas e privadas, claro, porque a escola pública segue o que é a política de educação, e às vezes nas escolas particulares eu vejo uma corrida para ver quem alfabetiza primeiro. E aí você vai ter perdas de desenvolvimento de outras habilidades tão importantes para a aprendizagem da leitura, da escrita e dos conhecimentos matemáticos, que quando a criança pula essa fase, ela vai ter dificuldades. E aí a gente tem um outro agravamento, que isso serve para a escola pública e privada, que foi a questão da legislação de datas de aniversário e de idades. Que aí quando você
tem cada ano uma criança, cada ano a cada 2 anos uma mudança. Ou você tem pais que insistem que a criança entre mesmo porque ela faz aniversário naquele ano. Mas quando a gente fala de desenvolvimento neuropsicomotor, 3 meses fazem toda a diferença até o final da infância. Então, o que uma criança de 5 anos e 3 meses faz, uma de 4 anos e 6, às vezes não faz. E uma coisa que a gente percebe... Uma coisa que a gente percebe muito é que, às vezes, por exemplo, aquela criança sabe ler e sabe escrever, mas não dá conta de fazer um recorte. Pois é, porque ela pulou uma etapa, provavelmente, que foi a etapa do rasgado, cortar, da coordenação, né? Então, assim, ela só reproduz algumas coisas que foi treinada. Nós, seres humanos, temos essa grande capacidade, como muitos outros animais, inclusive, né? Que é, se treinado, fazemos. Mas desenvolver habilidades é muito mais do que só o treino, né? Você, claro que com o exercício de várias habilidades, você desenvolve o recorte. Não é só recortando que você desenvolve o recorte. Sim. Recortando também. Então, é importante, assim, a primeira coisa tanto escola quanto família tem que ter esse entendimento de que a gente não precisa correr, né? A criança não precisa correr, ela tem o tempo dela. E aí, é claro que você tem que comparar aquela criança com crianças da mesma faixa etária, e não da mesma escolaridade. Entendi. Se eu comparar ela com a mesma faixa etária, ela está de acordo, mas às vezes ela está numa sala de aula, onde ela faz aniversário só no final do ano, ou só no ano que vem. Por exemplo, às vezes eu tenho uma criança que faz aniversário, a gente pode ter uma criança que faz aniversário, completa 6 anos, né? O primeiro ano enfrenta muito essa questão. Ou mesmo o segundo. Ela completa 6 anos em final de maio, início de junho, mas ela já está na sala do primeiro ano com crianças e colegas que estão fazendo 6. E pela minha experiência, faz toda a diferença. Desculpa, Mariana, ela vai fazer 6 no final de maio, em junho, mas ela está com criança já tem 6 anos e meio, praticamente. Né? Então, pensa, a diferença que é se a gente comparar uma criança com a outra. Vai dar diferença. E às vezes essa menor pode ter até mais uma habilidade, assim, ela é muito falante, ela é muito esperta, ela aprende rápido, mas a gente vê que sempre tem uma lacuna em algum momento. Então, qual que é o papel da professora, então, nesse sentido, né? Evitar as comparações, evitar o nível de ansiedade da professora também, de querer que essa criança... Então, ela tem que saber primeiro com que criança ela está lidando. Conhecer, né? Conhecer, está abaixo da faixa, que contexto cultural essa criança está inserida fora da escola, que recursos culturais, familiares ela tem, quais foram os estímulos que ela recebeu na educação infantil, ela passou por uma educação infantil, até onde eles caminharam com ela, ok? Então, é importante a professora conhecer a criança e evitar as comparações. Então, claro, a primeira pergunta que os pais fazem muitas vezes é: mas ela está muito atrás da maioria da sala? Assim mesmo. Então, a gente precisa saber assim, ela está atrás da maioria da sala que não tem a idade dela. Então, ela não está... Então, aí é importante fazer essas distinções, porque quando que a gente usa a questão da imaturidade, né, do termo imaturo? Quando você tem uma defasagem de desenvolvimento em habilidades com comparações com crianças da mesma faixa etária. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu comparo crianças de faixa etárias diferentes, naturalmente eu vou ter defasagem. Mas então eu só posso usar o termo imaturidade quando eu estou comparando crianças da mesma faixa etária. Em relação ao mesmo grupo. Está anotado aqui esse termo. Porque se eu estou comparando, ela pode estar na mesma sala, mas se elas não estão na mesma faixa etária, nós vamos ter uma defasagem, uma imaturidade. E é importante observar isso, né? É fundamental. E isso vai acompanhar a criança, Mariana, até a entrada da adolescência.
Então, por exemplo, às vezes no início, quando você tem uma criança que a gente chama de adiantada na escola, esse é um dos argumentos que eu também não concordo com o aceleramento, né, da criança, de passar ela. Algumas escolas podem trabalhar com isso, inclusive no Brasil, né, que assim, a criança ela apresenta um desenvolvimento cognitivo elevado e aí ela é adiantada nas séries, né? Eu não concordo muito com isso, por quê? Porque a gente observa que na entrada da adolescência, no desenvolvimento biológico, ela não acompanha o grupo. E aí ela fica fora de contexto. Entendi. Né? Então é importante, talvez, a gente olhar para a pessoa como um todo, né? Não é só uma questão da idade, mas não é só a idade cronológica, mas é emocional, a própria maturação dessas habilidades, dos comportamentos. Então, eu acho que uma dica que fica muito para essa pergunta aí é ver o que está se considerando imatura emocionalmente, né? Com o que você está comparando isso, né? Exatamente. Qual é a sua base de comparação? Qual que é a sua referência? Então, ela tem que ser sempre comparada com a mesma faixa etária. Se ela pode estar até numa determinada série, mas ela não... se ela não está dentro daquela faixa etária, ela está fora da faixa, né, que a gente pode falar assim, então ela não está imatura, ela realmente não está, ela está fora do contexto. A parte 2 desse vídeo continua na quinta-feira. Te espero lá, hein? Tchau, tchau, até a próxima!